Existe um contexto em que o uso da vírgula é obrigatório, porque em algumas frases a ausência da vírgula torna a ideia ambígua. Qual é a diferença entre as frases "Você viu o Padre João" e "Você viu o Padre João"? Na primeira frase, eu não sei o nome do padre, eu estou falando com o João, eu estou perguntando para o João se ele viu o padre. Na segunda frase, a gente não sabe com quem a pessoa está falando, mas a gente sabe o nome do padre. A pessoa está buscando o Padre João. Sem a vírgula, essas duas palavras ficam conectadas, então eu gero ali um sentido único. Padre João é uma coisa só. Com a vírgula, eu isolo o João e aí eu crio a ideia de que João é o nome da pessoa com quem eu estou falando, ou seja, ele é o vocativo da frase. Se você não sabia o que é um vocativo, fique sabendo que é obrigatório que o vocativo da frase venha isolado por uma vírgula. Então, se ele for a última palavra da frase, vai ter só uma vírgula antes dele. Se ele aparecer no meio da frase, vai ter uma vírgula antes e uma vírgula depois. E se ele aparecer no começo da frase, vai ter uma vírgula depois. Então, esse termo, o nome da pessoa com quem eu estou falando, ou o apelido, ou seja lá qual expressão que eu uso para me referir a essa pessoa, esse termo tem que ficar isolado dos outros elementos por vírgulas. Nesse exemplo que eu mostrei, se eu estiver falando com o João e esquecer da vírgula, eu vou fazer parecer que eu estou procurando o Padre João. E pode ser que o padre tenha outro nome, pode ser que isso não faça sentido. Então, nesse contexto, a vírgula é obrigatória. Vou dar um segundo exemplo de ambiguidade. Imagina que você recebe um e-mail do seu chefe e o e-mail está escrito assim: "Quero falar sobre um problema pessoal". Todo mundo da equipe recebeu essa mensagem. Sem vírgula, o que parece? Parece que o chefe vai expor alguma coisa da vida dele. Ele está com um problema pessoal, um problema da vida íntima dele, e ele vai expor para a equipe. Mas pode ser que a intenção fosse só dizer: pessoal, gente, galera, eu quero conversar sobre um problema. Então, se essa fosse a intenção, ele teria obrigatoriamente que colocar esse pessoal entre vírgulas. Se ele ficasse isolado, a gente saberia que pessoal é o vocativo. Sem a vírgula, fica parecendo que pessoal completa o sentido de problema. E aí você forma esse sentido problema pessoal, que é outra coisa. Ah, Carol, mas não é em todos os contextos que essa vírgula vai fazer diferença. Verdade, se eu colocar "Oi, Bruno", com vírgula ou sem vírgula, dá na mesma. Mas não importa, mesmo dando na mesma, essa vírgula é obrigatória. Então, se eu for falar "Bom dia, Paulo", então se eu for escrever, né, claro, na fala não tem vírgula, mas se eu for escrever "Bom dia, Paulo", eu preciso colocar "Bom dia, vírgula, Paulo". "Feliz aniversário, Maria", "Feliz aniversário, vírgula, Maria". "Estou chateada, mãe", "Estou chateada, vírgula, mãe". Tá? Então, o vocativo obrigatoriamente vem entre vírgulas. Faça isso diferença para o sentido ou não. Em alguns contextos vai fazer, em outros contextos não vai fazer, mas não importa, para a gramática normativa, essa é uma vírgula obrigatória e isso é inegociável. Esse assunto vírgula é muito longo, então eu sugiro que vocês continuem acompanhando o Português é Legal em todas as redes, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, e sempre que a gente tiver um conteúdo novo, a gente vai te contar. Acompanhe também o site portuguespravida.com.br, porque é lá que a gente publica os nossos cursos e os nossos e-books.